nós estamos ouvindo e vendo nas redes sociais, nas televisões, só sobre guerras, né? Notícias sobre guerras, a audiência falar sobre guerra agora, guerras em todos os pontos do mundo, né? Se fala muito da guerra lá em Israel contra o Hamas, se fala da Ucrânia contra a Rússia, nós temos muitas guerras pelo mundo. Só na África tem 3 guerras que não aparecem em noticiário nenhum. Na Ásia tem mais 2 guerras que não aparecem em noticiário nenhum. Então são guerras que sempre aconteceram, estão acontecendo, só depende de que lugar, né? Quantas guerras já ouvimos falar que aconteceram na história da humanidade? Quantas? Quem estuda a história, às vezes a gente estuda um capítulo só de várias guerras que aconteceram. E você nem tem tempo de estudar, nem material para estudar as guerras que aconteceram paralelo em outros lugares naquele mesmo momento. Sempre guerra. Vou fazer uma pergunta aqui. No Brasil, só quem vai para a guerra é homem, né? Algum homem aqui já foi chamado para ir para uma guerra? Já foi, Hélio? Está querendo? Já foi, Israel? Está querendo? A gente arranja uma vagazinha aí em algum lugar. Então, expectativa, né? Só que tem países que a expectativa é de que a qualquer momento você pode ser chamado. Lá em Israel mesmo. Ah, não, já estou na reserva, nem disse. Qualquer momento ser chamado. Agora alguém chamado 300 mil para a guerra. Você vê que Israel chamou, convocou e foi quase 2 semanas treinando, relembrando aqueles que foram treinados lá atrás, anos atrás, dos princípios para poder ir para a luta. Só eles entraram realmente lá na região de Gaza. Só para a gente ter uma noção. Mas tem uma guerra, irmão. Israel não tem como escapar. Nem viu? A guerra espiritual. Ela nos cerca. Ela está em todo lugar. Ela está aqui agora. Em todos os lugares que estivermos, a guerra espiritual nos cerca, nos acompanha. Porque faz parte do mundo espiritual. As coisas que cantamos aqui, as coisas que lemos aqui, trata de guerra espiritual. Quando Laís falou aqui que você ora em nome de Jesus, o que é que você está dizendo? No mundo espiritual, em nome de Jesus, esse nome tem poder. Amém. O mundo espiritual sabe que aquela oração que você fez em nome de Jesus vai atravessar e chegar ao Senhor. Porque vai em nome de quem tem poder e autoridade. É assim que funciona. É assim que funciona. Então tudo que nós fazemos mexe no mundo espiritual. E a nossa guerra espiritual, como é que se define? O que é guerra espiritual? É a guerra que acontece no mundo que está ao nosso redor, no mundo espiritual. Não é nesse mundo aqui não. É no mundo espiritual que nos serve. E quem reina no mundo espiritual? 2 poderes. O Senhor, que está acima de tudo e de todos, e tem o controle de tudo. E Satanás, seu adversário. Satanás se colocou como adversário das coisas do Senhor. E no mundo espiritual, ele luta para destruir, para mudar, para distorcer, para trazer engano no mundo espiritual. Então a nossa luta no mundo espiritual é essa. Por quê? O Senhor está batalhando por vocês. Ao mesmo tempo, Satanás está batalhando para tirar todos nós do Senhor. Essa é a guerra. Aí entra, porque a decisão está em nós. Está em você, Márcio. A quem eu vou seguir? A quem eu vou obedecer? A quem eu vou fazer a vontade? Ao Senhor ou ao Senhor das trevas? Ao Senhor da luz ou ao Senhor das trevas? Essa batalha se trava diariamente, todos os dias, em todos os momentos. Nas escolas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas universidades, nas redes sociais, como acontece nas redes sociais, na vizinhança, na igreja, e também, quem não está lembrando ali,
nos nossos corações e nas nossas mentes. Satanás batalha para tentar o controle das nossas mentes e dos nossos corações, porque se derrubar a gente ali, ele nos controla. Por isso que o Senhor quer entrar no nosso coração e fazer morada. Amém. Vai estabelecer no nosso coração o trono dele para reinar, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas nós sermos bênção para outras pessoas. O apóstolo Paulo, né? A gente conhece muito o versículo. Em Efésios 6, 12 e 13 ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, não é contra a gente, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau dessa guerra, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está orientando a igreja acerca da batalha espiritual. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso, porque ela existe. Eu crendo não, eu aceitando não, eu me preparando para essa luta ou não, ela existe. E sobre esse tema eu queria compartilhar com os irmãos hoje o nosso tema: como tenho enfrentado, como eu tenho enfrentado as guerras espirituais que me cercam. Como você tem lidado com esse assunto na sua vida? Como você tem lidado? Porque essa pode ser a resposta da tua derrota ou da tua vitória. Essa pode ser a resposta de você permitir a ação de Deus ou não permitir a ação de Deus na tua vida, na vida da tua família, em tudo que te cerca. Então, em cima dessa história que nós lemos aqui na Bíblia, eu quero só lembrar um pouco da parte histórica, ou então a gente teria que ler aqui uns 10 capítulos. Então eu só vou lembrar alguns pontinhos, alguns a gente sabe de cabeça, né? Então eu relembrando aqui, arribando, a gente vai lembrar da história. Israel, uma nação. Israel foi formada por 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. BD, todo mundo está sabendo? Os 12 filhos de Jacó geraram o quê? A nação de Israel. Israel viveu um tempo sem um líder principal. Depois que Moisés morreu, Josué morreu, não havia rei, nenhum líder único. Nós conhecemos o livro de Juízes, foram mais de 300 anos, Israel viveu sem rei. Havia os juízes que se levantavam, um ali naquele canto, outro lá em outra parte do país. Aí a gente vai ver Sansão, Gibeão, né? E o último foi Samuel. Depois de Samuel, a nação pede rei. Veio o primeiro rei, quem foi? Saul. Saul reinou. Depois de Saul, quem reinou? Davi, pouco conhecido, né? Davi reinou. Depois de Davi, Salomão. Em média, se calcula que eles três foram quase 120 anos de reinado, na média de 40 anos para cada um. Morreu Salomão. O que foi que aconteceu? A nação se dividiu. Não eram 12 tribos? Vamos imaginar que essas 12 tribos, quando entraram na terra, viraram 12 estados. 12 estados. Cada tribo ocupou um pedaço, vamos dizer como se fosse um estado. 10 tribos que estão mais ao norte separaram das duas tribos do sul, Judá e Benjamim. As tribos do norte continuou sendo chamado de Israel, manteve o nome. E as tribos do sul, Judá e Benjamim, passou a ter o nome da principal tribo do sul, Judá. E assim foi. Separados. Brigaram e separados. A Israel, ao norte, as 10 tribos, durou cerca de 200 anos, aproximadamente. Teve diversos reis, um pior do que o outro. O
primeiro rei de Israel foi Jeroboão. E quando você vai ler a Bíblia, ele vai dizer, os escritores de Reis e de Crônicas, ele diz o seguinte: e foi tal, fulano de tal, pior que estava Jeroboão. Foi fulano de tal, ruim, mas não tanto como Jeroboão. Jeroboão virou o parâmetro para saber quem foi ruim e quem foi pior. Mas então imagine a qualidade dos reis. Então foram muitos reis, um pior que o outro. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor, mesmo conhecendo a história de Israel e do Deus de Israel. O conhecimento não gerou mudança. O conhecimento histórico, o conhecimento da letra, o conhecimento verbal, o conhecimento porque eu aprendi, porque meu pai ensinou, infelizmente não gerou vida, não gerou quebrantamento, não produziu mudança de vida, mudança de atitude. A idolatria, a adoração aos diversos deuses dos povos vizinhos se entranhou na vida daquela nação, Israel, a tribo do norte, a nação do norte. E assim ela se dominou, foi dominada pela idolatria, Cultos com sacrifícios de crianças e prostituição era a prática mais comum nos cultos desses deuses, E Israel absorveu para dentro de si, para a sua vida. E para Deus, e para o Deus verdadeiro, sobrou o quê? Uma nação que nasceu por causa de Deus, foi Deus que levantou, sustentou, deu a terra e fazia parte da história. O que é que sobrou para ele? O serviço religioso, cerimônias e rituais vazios, como se Deus de Israel fosse apenas mais um dos deuses daquela região. O que é que tinha de verdadeiro nesses cultos? Nada. Apenas era uma satisfação para aquele Deus, como eles davam para os demais deuses. Inclusive os templos eram usados para também adorar os deuses falsos. Falsos profetas, sacerdotes também falsos, ou seja, pessoas que lideravam o serviço religioso, a parte espiritual, falando em nome de Deus, mas não tinham as credenciais de Deus, não tinham autorização dada por Deus, não se relacionavam com Deus, não sabiam a vontade de Deus e desencaminhavam o povo para longe de Deus. Essa era a realidade de Israel. Os reis e líderes políticos também confiavam nas suas capacidades. Nós sabemos fazer tudo, não precisamos de orientação. Confiavam nas alianças com outros países, fizeram alianças com outros países para enfrentar o que a gente leu aqui, a Assíria, que era uma nação que estava em crescimento na época. E assim eles administravam a nação, confiando em si mesmo. Deus enviou o profeta Oséias, que a gente tem aqui como um dos profetas da Bíblia. E Oséias proclamou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E convocou o povo ao arrependimento, convocou o rei ao arrependimento. Mas não ouviram a voz do Senhor. Não ouviram. E Deus avisou através de Oséias que retiraria a sua proteção de Israel e enviaria o seu juízo. Seus reis, seus líderes, seus sacerdotes, seus falsos profetas não deram crédito ao que Oséias pregou. Assim foi a vida de Israel, a nação do norte. E Judá? Judá formado pelas duas tribos restantes, Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém. Judá, ao longo de 300 anos, foi o que ainda durou, depois da divisão. Também teve vários reis. Uma particularidade: todos descendentes de Davi. Todos eles descendentes de Davi, como o Senhor havia profetizado. E só a linhagem de Davi herdaria o trono de Israel, e no caso aqui Judá e Jerusalém. A maioria fez mal o que era mal perante o Senhor. Mas alguns se destacaram por terem obedecido ao Senhor. O rei Uzias, o rei Josias, o rei Ezequias. Em Judá, a
A idolatria aos falsos deuses também aconteceu, bem como a existência de falsos profetas e sacerdotes, que falavam em nome de Deus aquilo que Deus não havia dito. Quando a gente vai ler lá em Reis, em Crônicas, nós vamos ver muito isso aí. A arrogância dos líderes de Judá levavam a achar que nunca seriam atingidos confiando nas alianças com os outros povos. E também por quê? Porque eles estavam em Jerusalém. Tá bom, Israel se separou, ficou lá para cima, mas nós somos a sede do templo de Jerusalém. Jerusalém está aqui, o templo está aqui. Deus não vai permitir que nada atinja, mesmo que a gente não obedeça tanto. Foi isso que aconteceu. Deus ensinou dessa forma. Não se preocupe, vocês podem viver do jeito que quiserem, e nada vai atingir vocês. Foi assim, essa foi a aliança do Senhor, mas eles acreditavam que era assim, e Deus não permitiria. Não, o templo do Senhor está aqui em Jerusalém, nada vai nos atingir. Igualmente, Deus enviou profetas para Jerusalém, para avisar que deveriam se arrepender dos maus caminhos e voltar para o Senhor. Não havendo mudança de atitude, o Senhor retiraria também sua proteção, deixando que seus falsos deuses os protegessem. Olha o que Deus está fazendo. Você me trocou por esses deuses? Pronto, eu saio e você agora clame a seus deuses para te proteger. Isaías profetizou isso. 80 anos, 60 anos depois, vem Jeremias falar a mesma coisa. Abacuque falou. São exemplos de profetas enviados por Deus para essa missão. Então aqui o que? Essas duas nações, que era uma, virou duas, viveram circunstâncias parecidas, viveram rebeldias parecidas, tomaram decisões parecidas, mas em alguns momentos Judá teve reis que tentavam puxar a nação de volta para os caminhos do Senhor, mas o que vinha depois fazia tudo ao contrário. E é num momento desse que a gente vai se basear a palavra de hoje. Houve um momento que eles tiveram o mesmo inimigo, o reino da Assíria. A Assíria foi a nação que naquele momento estava crescendo, se fortalecendo naquela região, tornando-se a mais poderosa e dominante naquele momento. E na hora que ela se sentiu forte, ela saiu invadindo nação por nação, tomando nação por nação e se tornando um império. A Assíria, com seu exército, se tornou conhecida por sua crueldade. Conquistou tudo que estava ali ao redor. E as nações que eram invadidas cidadãos eram mortos e escravizados. Essa era a realidade daquele momento. A história antiga, quando você vai estudar, não tem como você se desvencilhar. Lendo na Bíblia ou lendo no livro de história, você vai ouvir os mesmos relatos. E a nação tal invadiu a outra, escravizou e matou. É assim, era assim, a realidade na época era assim. Hoje as guerras têm um pouco de diferença, mas naquela época era assim, uma nação invadia a outra, queria deletar a outra, acabar com tudo, o resto sai daí. No mínimo, no máximo, transformar em escravo. Essa era a realidade, não tem como fugir. A Síria se tornou inimigo de Israel. A Síria está mais perto da nação do norte. Então foi o primeiro, é você logo, já está na fila. Então se tornou inimigo de Israel, e logo depois, anos depois, Judá, agora é você. Ou seja, as duas nações que estiveram a origem do Senhor tinham agora o mesmo inimigo em comum, a Síria. Como foi que cada um lidou com a situação? Como você tem enfrentado as suas guerras espirituais? Você pensa que é só você que está na guerra espiritual? E só você é alvejado pelo inimigo? O inimigo é o mesmo, irmãos.
E Ele quer atingir as nossas vidas. A única coisa que Ele muda é a forma de atuar, porque Ele vai atuar de acordo com a sua realidade, com aquilo que Ele sabe que pode te atingir. A forma de atingir Milena é uma, a forma de atingir Malena é outra, a forma de atingir Loura é outra, mas o inimigo é o mesmo. Como cada um reage? Como foi que Israel reagiu? Como foi que Judá reagiu? Vamos tirar algumas lições em cima disso. Israel vivia um momento de prosperidade. Quando os primeiros avisos chegaram, olha, a Síria vai vir e vai invadir e vai destruir Israel. Israel estava vivendo um momento de prosperidade. Israel do Norte estava vivendo um momento de prosperidade. E quando estava num momento de prosperidade, Deus mandou os profetas avisarem: vai acontecer isso, se vocês não se arrependerem. Alertou Israel sobre os seus erros e sobre o mal que viria, mas não deram ouvidos. Quantas pessoas são alertadas por estarem no caminho do erro? Quantos são alertados, mas permanecem neste caminho, achando que as consequências não virão? Você já foi alertado por estar em algum caminho de erro? Por ter seguido algum caminho de engano? Por ter tomado atitudes que não são segundo o coração de Deus? Você já trilhou caminhos que você botou na cabeça que o certo é isso, e você começa a ir para aquela direção, e alguém lhe alerta: rapaz, não é assim, eu não quero que você faça assim. Não, está dando tudo certo, está dando tudo certo, não precisa ouvir não. Como você reagir? Como eu tenho reagido? Quando Deus levanta alguém para me alertar: não é por aqui, meu caminho é o de cá. Então temos que estar atentos a isso, irmãos, porque Israel confiou que estando tudo certo, não tinha nada para dar errado. Tudo está bem, estou trabalhando, estou lucrando, estou estudando, estou de bem de saúde, tenho casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, tenho amigos. O que é que vai dar errado? Arrependa-te do teu caminho. Temos que estar atentos, irmãos. Nem sempre porque tudo está bem, é porque tudo está certo. Isso faz parte da batalha espiritual. E nos enganarmos no cenário que estamos vivendo. Israel confiava que por estar dando tudo certo, tudo aquilo que ele queria estava acontecendo, mesmo longe de Deus, nada ruim iria acontecer. Já aconteceu com você? E a gente não mudar o roteiro da nossa vida porque está dando tudo certo, os princípios não estão certos, mas tudo está dando certo, está tudo funcionando como eu gostaria que funcionasse, mas os princípios não estão certos. E a gente começa a acreditar que a nossa vida está inteiramente sob o nosso controle, porque mesmo fazendo as coisas distantes do Senhor, está dando tudo certo, tudo perfeito. O que é que pode acontecer de errado? Nada. Então, internamente, o que é que se desenvolve no nosso coração? Para o que eu preciso de Deus? Isso vai crescendo sutilmente em nossos corações. E é isso que Satanás planta em nossos corações. Se eu consigo tudo o que eu quero, por que eu tenho que obedecer tão rigidamente a Deus? Estava tudo certo. Israel estava crescendo economicamente naquela região. Ali era a rota comercial naquela época. O dinheiro estava entrando, o povo estava produzindo, estava vendendo. Israel vivia na prática do erro e da desobediência, acreditando que nunca iria prestar contas a Deus. É assim que vive a maior parte da humanidade. Vive uma liberdade falsa
liberdade apenas para praticar o erro e a maldade. Não é livre, infelizmente, para rejeitar o mal e ter um coração puro e de intenções ruins. Liberdade é só para o que é ruim, é só para praticar maldade. Não podemos deixar que esse sentimento de independência nasça em nosso coração. É isso que Satanás tenta botar no coração do ser humano, da humanidade, de que nós não precisamos de Deus, de que nós não vamos prestar contas a Deus, de que nós nunca vamos estar diante daquele que julgará todas as coisas. Nunca esqueçamos que nós só existimos porque Deus nos trouxe a existência. Essa é uma das palavras que eu falo sempre para quem se mostra ateu, resistente. Eu disse: você tem direito de dizer não ao Senhor, mas foi o Senhor que te deu vida. Agora você vai colher as consequências da tua decisão. Mas nós também temos que ter cuidado com as nossas ações, para não cair no erro que Israel caiu, e achar que nunca iria prestar conta a Deus, só que está dando tudo certo. Israel recebeu profetas da parte de Deus, como Oséias, tem sido aqui, o nome de Deus. Oséias pregou, foi rejeitado, e até que foi morto também, por estar falando a verdade. Os profetas trouxeram a palavra do Senhor para que Israel, para que aquela nação se arrependesse dos maus caminhos. Mas eles não ouviram e não se arrependeram. Continuaram a viver conforme seus corações maus e independentes. Assim é a humanidade. Como você e eu reagimos quando alguém fala algo vindo da parte do Senhor? Como é que eu reajo quando eu recebo alguma coisa que vem da parte do Senhor? Às vezes você está aqui, no meio de tantos, alguém se levanta e quem você menos espera chega: meu irmão, tem uma palavra para você. É você, olha, você? Por que logo você? Deus fala com quem Ele quer, através de quem Ele quer. E dê glórias a Deus, porque Deus está se importando com você. Porque Ele vai investir na tua vida até o último momento. Ao contrário do Senhor das trevas, que é a nossa derrota. O Senhor quer nos dar vida. Então não resistamos a quem o Senhor levanta para vir nos trazer a sua palavra para as nossas vidas. Qual foi o fim de Israel? Qual foi o fim da nação do norte? Samaria, sua capital, foi cercada. O inimigo querendo seu mal e seu fim. A Síria estava respirando apenas destruição contra Israel, porque considerava uma nação, não só um alvo de guerra, mas como uma nação que estava afrontando a Síria. Como consequência dos seus erros, de ter se afastado do Senhor e de ter confiado em si mesmo e na sua própria capacidade, de ter sido orgulhoso, arrogante, independente, coração duro, o inimigo cercou Israel, cercou sua capital Samaria, derrotou, humilhou. Foram 3 anos de cerco. Humilhou. E quem não morreu foi levado para o estado. Essas foram as consequências para a nação de Israel. Irmãos, o que podemos esperar de uma vida longe do Senhor? São as consequências das nossas escolhas. O Senhor disse que retiraria a sua proteção. E Ele escolheria as consequências dos seus erros. E que eles clamassem aos seus falsos deuses para proteger. Assim foi a nação de Israel. Mas, paralelo, Judá enfrentou o mesmo inimigo. Anos depois, quem está nas portas de Jerusalém? A
Síria. Só mudou o rei. Agora é Senaqueribe. Anos mais tarde, Judá teve sua capital, Jerusalém, cercada e ameaçada de destruição pela guerra. Aí vai outra pergunta. E a pergunta nos move a sair do lugar onde nós estamos. Porque muitas vezes acreditamos que os problemas que outros sofrem não nos atingirão também. Por que achamos isso? Uma vez eu conversando com um advogado, ele ia conduzir uma ação para mim, e eu fui conversando com ele sobre problemas, né? Doutor, problemas, só tratar de problemas. Ele diz, rapaz, e eu fugia dos meus problemas na minha vida. Aí fui estudar direito para cuidar do problema dos outros. Olha que coisa. Eu fugia dos meus problemas e fui para cuidar dos problemas dos outros. Hoje eu vivo disso. Só o problema dos outros. Faz parte da profissão, né? Né, advogado? Doutora. Então, Judá. Por que achamos que somos melhores uns que os outros para não sofrer os mesmos problemas? Ou de uma forma ou de outra. Porque foi uma coisa que ele me falou na conversa. Porque nós lemos as notícias, nós lemos as estatísticas, mas achamos que nunca seremos um dia uma notícia por parte de uma estatística. Infelizmente é assim. O ser humano se acha inatingível. E muitas vezes se acha que não, comigo isso nunca vai acontecer. A Síria, o reino da Síria, anos depois marchou contra Judá. Conquistou primeiro a maior parte das cidades vizinhas a Jerusalém. Foi de uma em uma. Diante de Jerusalém chegou o exército da Síria e seu rei Senaqueribe, muito conhecido aí no livro de história. Conhecido por ser habilidoso nas guerras, esse rei. Cruel, orgulhoso do seu poder, eu sou rei, cheio de conquista. Cada conquista virava um troféu lá no palácio do rei, né? A conquista de Judá e Jerusalém seria mais um troféu para ele. Irmãos, com Jerusalém cercada, o rei Senaqueribe mandou seu comandante ficar diante dos portões de Jerusalém e menosprezar o rei de Judá, Ezequias. Eu me esqueci o nome dele, eu ia anotar, mas acabei me esquecendo. Mas depois você lê aí em 2 Reis 17, 19, o nome do comandante. E Rabsaque, muito bonito, Rabsaque, eu vi aqui. Então Rabsaque chegava diante do muro de Jerusalém, como ele ia com a comitiva, vinha também de dentro de Jerusalém os representantes do rei Ezequias, nesse momento o rei de Judá, e ali eles começavam a conversar, só que o representante do rei da Síria começava a falar em voz alta, em hebraico. Ele era assírio, mas falava em hebraico. Por quê? O muro cheio de curioso, não só soldados, mas também a população olhando para baixo e ouvindo tudo. E ele menosprezando o rei Ezequias. Mais tarde ele também menosprezou o Senhor. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Judá? Quem é o Deus que Ezequias está mandando seguir? Acaso os deuses dos outros povos impediram que Senaqueribe entrasse, invadisse e conquistasse? E é esse Deus que vai impedir Senaqueribe de conquistar Jerusalém? E menosprezando a liderança do rei. Vocês estão sendo enganados por Ezequias. Ezequias quer ver a morte de vocês. Se rendam e nós vamos tratar vocês. Só faltou dizer que era hotel 5 estrelas depois. Nós estamos todos levados para cidade. Mas vocês vão para uma terra, aqui tem uva, aqui tem mel, aqui não sei o que é. Ao engano do diabo. Aí eles não seguiram o rei de Jerusalém, de Judá. Então, qual foi o ato aqui que o rei Senaqueribe ordenou? Ele, seu comandante, ridicularizar o rei de Jerusalém, o rei de Judá,
e ridicularizar o Deus de Israel, para que o povo que desanimasse. Só que, como nós cantamos aqui, nós lemos aí o texto de Daniel, ele não sabia com quem estava mexendo. Ezequias foi um rei que buscou servir ao Senhor, no meio da história de muitos reis que não serviram. Ezequias restabeleceu o culto verdadeiro a Deus. E de quem Ezequias era filho? De Acais, um dos péssimos reis de Judá. Morre Acais, Ezequias sobe ao trono. E quando você espera que virá algo pior, eis que nasce um coração rendido ao Senhor. E começa a restabelecer o culto a Deus de Israel. E começa a restabelecer as cerimônias ao Senhor. E derruba os altares. E derruba os deuses falsos. E assim caminha. Sabe o que ele derrubou? Uma curiosidade. Se lembram da serpente no deserto? Que Moisés levantou? Foi Ezequias que mandou destruir, porque alguns até hoje, aquela data, ainda adoravam aquela serpente. Então ele mandou destruir, que era para adorar só o Deus verdadeiro. Detalhe, né? Mexeu com alguém que era rendido ao Senhor. Ezequias decidiu corrigir os caminhos pecaminosos dos reis anteriores. Não se deixou contaminar por quem veio atrás dele. E passou a confiar nas decisões do Senhor. Irmãos, foi um momento de avivamento para o reino de Judá. Percebemos que por esse exemplo, que o fato de estarmos buscando o Senhor, o Ezequias, e ele conduzindo a nação a se buscar o Senhor, por estarmos buscando ao Senhor, por estarmos buscando consagrar nossas vidas a Ele, irmãos, isso não é impedimento que os problemas cheguem à nossa vida. Estar buscando ao Senhor não é impedimento que os problemas cheguem à sua vida. Eles chegarão como chegam a qualquer pessoa. Quem foi que disse? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu em carne, andando no meio de vocês, venci. Percebemos também que ter uma vida consagrada não será impedimento, irmãos, que outras pessoas coloquem em dúvida a tua fé. Você pode ser a pessoa mais consagrada do mundo. Alguém pode se levantar para colocar em dúvida a tua fé, para ridicularizar o que você faz, para ridicularizar o que você pensa, para ridicularizar os caminhos que você tem seguido no Senhor. A tua experiência com Deus, irmãos, pertence a você. Só você sabe o quanto pode confiar no Senhor. Essa experiência é sua e ninguém pode tirar. Só você sabe o quanto você está próximo de Deus. Não deixe ninguém te afastar dele. Só você sabe o quanto custa você estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus, estar em relacionamento com Deus. Não deixe que ninguém ponha em dúvida a tua fé, ridicularize a tua fé. Só você sabe as coisas que Ele já te falou, te revelou, te ensinou, te corrigiu e te prometeu. Não deixe que ninguém apague a tua fé. Em nome de Jesus. Como você tem enfrentado as guerras espirituais, não aceite as setas do inimigo, porque ele só quer te desanimar, te fazer esquecer do Senhor, te fazer não confiar no Senhor. Mas você sabe no seu dia a dia o quanto você tem do Senhor, e o que Ele já te falou, o que Ele já te ensinou, o que Ele já te corrigiu. Só você sabe. Ezequias também enxergou, irmãos, que não poderia ficar sozinho nessa guerra.
Não enfrente a guerra sozinho. Há um corpo de Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor deixou a gente enxertar no corpo de Cristo. E é através do corpo de Cristo que ele flui o seu poder. Flui a sua palavra. Flui a direção. O profeta Isaías estava ali, dentro de Jerusalém, naquele mesmo momento, recebendo a palavra do Senhor. E Ezequias estava atento para ouvir o que vinha do Senhor e obedecer às direções vindas dele. É assim que você enfrenta as suas guerras espirituais, ouvido atento ao que o Senhor está te dizendo e obedecendo ao que ele te disser. Quando os problemas nos cercam, as guerras espirituais nos afligem, de quem nós nos aproximamos. O que é que Ezequias fez? Se aproximou do Senhor, mais ainda, se aproximou de quem anda com o Senhor. Amém. Não lute sozinho. O exemplo de Ezequias, irmãos, é muito precioso. Ele se tornou ainda mais próximo de Deus e de quem andava com Deus. Como espero vencer meus problemas? Sem Deus? Confiando em mim mesmo? Nos meus recursos? Como acho que eu vou lutar as guerras espirituais? Sozinho? Irmãos, busque orar. Busque andar. Busque estar junto de quem se relaciona com Deus. Fique perto de quem sempre está perto de Deus. Ouça quem ouve Deus. Glória a Deus. Siga o exemplo de quem obedece ao Senhor. Você só terá a crescer, a ser edificado, a ser fortalecido na sua fé no meio das guerras. O comandante Assírio, eu esqueci o nome do cidadão, coisa boa a gente esquece rápido, né? Rabissaqué, o comandante Assírio gritou nos portões de Jerusalém que nenhum dos deuses dos outros povos impediu que a Síria vencesse suas guerras até ali. Era uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra, e vencendo todas. E todos naquela região confiavam no Egito, e eles ganharam no Egito também. Quem era o Deus que Israel estava confiando diante de Senaqueribe? Eles compararam com os deuses das outras nações. O Deus de Israel é igual aos deuses das outras nações. Nenhum impediu, ele também não vai impedir. Irmãos, muitas pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu emprego, não conhecem a Deus. Quem conhece é você. Não se deixe abater pela incredulidade dos outros. Amém. Amém. Quem tem que crer é você. E mais, isso é suficiente. Amém. Não se deixe desanimar pela ignorância dos outros. Eles não conhecem a Deus. Glória a Deus. Deus se revelou a você, te resgatou das trevas, te colocou nos caminhos da santidade, te acolheu e cuida de você. Esse é teu Deus. Amém. Glória a Deus. Não permita que ninguém negue a obra de Deus em sua vida e através dela. Amém, Senhor. Não deixe. Você é filho do Pai Celestial, amigo de Deus, nada menos do que isso. Amém. Nunca esqueça disso.
Senhor. Sou amigo de Deus. Aleluia. Ezequias buscou o Senhor em oração. Foi seguido, irmãos, por todos os seus auxiliares diretos. Ele rasgou suas vestes, se humilhou, foi orar ao Senhor. O que é que os outros fizeram? Se renderam ao Senhor também. Vem o exemplo do rei, vem o exemplo de Ezequias, o rei, o primeiro a se render ao Senhor, a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. O que é que os demais fizeram ao redor? Seguiram o exemplo do rei. Vou seguir o exemplo do meu rei. Se meu rei, que é rei, está se rendendo a Deus, eu vou me render a Ele, ao meu Senhor. O exemplo e o testemunho de Ezequias fortificou a fé dos demais que estavam ao seu redor. Sua atitude edificou a confiança em Deus por parte de quem estava próximo a ele. Já não era mais só ele já estava agora abençoando os que estavam ao seu redor. Sua atitude edificou a confiança em Deus por parte de quem estava próximo, de quem ele liderava, de toda a cidade. Não permitiu também que o desespero controlasse a vida daqueles que estavam próximos a ele. Não deixou que as notícias vindas da cidade, o que estava acontecendo, as dúvidas, o desviasse de continuar esperando no Senhor. O povo estava preocupado, o povo estava tenso, há um exército aí na rua, mas o seu líder, o rei, eu continuarei confiando no Senhor. Aleluia. Mas rei, todo mundo está desesperado. O último que tem que se desesperar sou eu. Eu continuarei confiando no Senhor. Foi Ele que nos trouxe até aqui e Ele pode nos livrar. Amém. Ezequias, além de ter uma postura correta diante dos problemas, também influenciou para que os demais tivessem o comportamento correto. Essa tem sido a minha atitude diante dos problemas e diante das guerras espirituais. Os que estão próximos de mim e me vê falando tanto em Deus, me vê uma vida confiante no Senhor. Eu estou confiando realmente no meu Senhor, no Deus que eu falo tanto, no Deus que eu já orei tanto, já cantei tantos louvores na frente dos outros, mas na hora que o problema vem, como é que eu reajo? Os que me cercam, os que olham para mim, estão vendo fé ou incredulidade? Equilíbrio, serenidade ou desespero? O profeta Isaías avisou ao rei Ezequias que o Senhor falou que livraria Jerusalém de Senaqueribe. O Senhor não disse de que forma, nem em que momento, mas que o rei da Síria, com a sua arrogância, não entraria em Jerusalém. Glória a Deus. Nem uma flecha atingiria os seus portões, e que pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltaria. Estamos prontos para receber esse tipo de resposta do Senhor? De que Ele está no controle da situação e que Ele vai resolver no tempo dele, da forma dele. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor respondeu às orações de Ezequias e de todos que estavam clamando. Eu, o Senhor, ampararei esta cidade e a livrarei por amor de mim e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, não foi muito depois não, Glória a Deus. pertence ao Senhor. Glória a Deus. Naquela mesma noite, um anjo do Senhor feriu quase todo o exército assírio, quando estava dormindo. Pela manhã só havia cadáveres no arraial dos assírios. O rei Senaqueribe, vendo o cenário, poucos soldados que ficaram, deu linha. Glória a Deus. Foi embora e nunca mais voltou. E lá na sua própria terra, os próprios filhos mataram ele. Aquele que disse que venceria o Senhor, o Deus de Israel. E que ninguém impediria, nem o Deus de Israel, nem Ezequias dele entrar em Jerusalém. Não entrou e ainda morreu pela mão dos próprios filhos. Como eu tenho enfrentado as minhas guerras espirituais?
práticos para nós encerrarmos. Primeiro, aprenda com os teus erros e os dos outros também. Resumo, amadureça. Se eu aprender com os meus erros e com os dos outros, eu vou amadurecer. Se eu não aprendo, nem com os outros, nem com os meus, eu não amadureço. Vou continuar praticando os mesmos erros e permitindo que os erros que os outros cometeram, eu também cometo. Então eu tenho que amadurecer, aprender com os meus erros e com os erros dos outros. Segundo, não se deixe conduzir pela incredulidade ou desespero de quem não confia em Deus e nas suas vidas. Não se deixe conduzir pela incredulidade ou desespero de quem não confia em Deus nas suas vidas. Precisa repetir? O desespero dos outros, meus irmãos, não pode afetar a tua fé. Quem conhece Deus é você. Quem decidiu obedecer e confiar nele foi você. Então, se outro, mesmo tendo ouvido tanto, mas não está confiando, não está entregando, você não pode deixar que o desespero, a falta de confiança dele te afete. Nunca pense que o problema que atingiu o outro nunca vai te atingir. Nenhum de nós está imune a qualquer problema ou luta. Ok? Sempre estejamos atentos. Deus não é injusto. Como eu tenho enfrentado as lutas que chegam até mim. Como eu tenho enfrentado as guerras que me seguem. Cuidado com as fontes onde você busca se fortalecer. Glória a Deus. Os reis de Israel buscaram falsos profetas e falsos sacerdotes. E se alimentaram de falsidades, vinda da parte de Deus, que Deus não havia falado. O rei de Judá se humilhou, buscou o Senhor, confiou nos seus cuidados e nos seus verdadeiros profetas. Qual foi o resultado? Em quem eu tenho confiado? Em quem eu tenho buscado para me fortalecer? Falsos profetas, falsas profecias. Outro, nas guerras espirituais, Satanás quer que você pense que ele é forte e que não será derrotado, assim como o rei Senaqueribe. Não caia nesse engano, ele já está derrotado. Amém, Jesus. Ele só está esperando o dia de cumprir a sentença. Ele está tentando fazer o maior estrago possível até lá, mas ele sabe que a sentença dele já foi declarada. Então ele já é derrotado. Não deixe que ele te engane. Amém? Amém. Amém. Outro, nenhum problema é maior que Deus. Amém. Nada, por pior que seja, por mais trágico que pareça, está fora do alcance do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. No meio das lutas e das guerras, nunca esqueça disso. Glória a Deus. Nenhum problema é maior que Deus. Glória a Deus. Satanás quer que você pense que não tem capacidade para lutar. Satanás quer que você pense que não tem capacidade para lutar. Irmã Maria está se preparando para ser batizada no dia 17. Que Deus abençoe sua vida, irmã. Amém. Veja aqui Irmã Maria, na sua simplicidade. Na hora que Irmã Maria se ajoelha e vai orar, Satanás treme na base. Oh, aleluia. Porque é uma serva do Senhor orando ao Senhor. Aleluia. No mundo espiritual ele não tem poder sobre a vida dela. Senhor. Ele quer que ela pense o contrário. Mas é dessa forma que funciona no mundo espiritual. Ela tem autoridade no nome de Jesus. Amém. Submetei-vos a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Glória a Deus. Penúltimo. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Isso fará diferença em qualquer momento da sua vida. Não fique só. Não lute só. Não viva os momentos das guerras sozinho. Ande com quem anda com Deus. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Glória a Deus. Finalizando. Glória a Deus. Nunca esqueça que o Deus que deu vitória a Ezequias, o
Deus que estava presente naquela situação. O Deus que derrotou Senaqueribe, o grande imperador da época. O Deus que derrotou o grande exército de Senaqueribe com apenas um anjo. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus a quem você ora. Glória a Deus. É o mesmo Deus em quem você confia. Glória a Deus. É o mesmo Deus de quem você depende. Ontem, hoje e eternamente. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Hoje, ó Pai Deus, obrigado. te exaltamos, Nós grandes. porque servimos ao Deus único, ao Deus poderoso, ao Deus que tem tudo em suas mãos, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, porque servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus general de todas as batalhas, o Senhor dos exércitos, Senhor, aquele que reina e reinará para sempre, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem um povo aqui na terra, Senhor, que o Senhor resgatou com o sangue do teu Filho, Senhor. Ó Deus, e nós estamos aqui, envolvidos numa batalha espiritual, até o dia que estivermos com o Senhor, Pai, eternamente. Mas o Senhor disse que estaria conosco, o Senhor nos deu as armas, o Senhor nos deu as estratégias, o Senhor nos dá a sua companhia, o Senhor nos dá a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, Senhor, para que, ó Deus, vivamos aqui na terra, Senhor Deus, andando, caminhando, batalhando, Senhor, mas andando em rumo, em direção à tua vontade, porque a tua vontade é que vai prevalecer no fim de tudo, Senhor. O teu propósito é que vai se estabelecer na minha vida, na vida de todos os irmãos, na vida das nossas famílias, na vida, ó Deus, daqueles a quem pregamos o Evangelho, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a prosseguir, Pai, a combater o bom combate, Senhor Deus. Ó Deus, a lutar as lutas espirituais que nos cercam, a enfrentar da forma correta, Senhor, a confiar no Senhor, a dobrarmos o nosso joelho e o nosso coração diante do Senhor, Pai, e nos curvarmos diante de Ti, Senhor, confiando que o Senhor nos dará vitória, Senhor, e que o Senhor nos cerca com a sua proteção, que nada vai nos atingir se o Senhor não permitir, Pai, que o Senhor nos dará direção. Ó Deus, nos dá um coração inclinado a Te obedecer, Senhor, um coração inclinado a Te louvar, a Te exaltar no meio de todas as situações, a não vacilar na fé, ó Pai, a dar um testemunho verdadeiro do Senhor onde estivermos e ao redor de quem estivermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, sustenta-nos nos momentos em que a luta se torna dura, Senhor. Nos sustenta quando a luta se torna, ó Deus, feroz, Senhor. Mas, Senhor, continuamos confiando em Ti, Senhor, porque nós conhecemos o Senhor, Pai. Nós recebemos a palavra do Senhor, Pai. Nós nos relacionamos com o Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, aquele que reina para todos sempre, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus nós Te louvamos e Te exaltamos. Amém, Senhor.